Boa noite a todos, caríssimos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu peço a Deus Todo-Poderoso, peço ao Divino Espírito Santo de Deus, peço ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos oriente nessa leitura e para quem a ouvi-la, que seja de grande importância. Eu vou fazer a leitura da Bíblia Sagrada, vou fazer a leitura de 1 Coríntios, tá? E para que possamos analisar, ouvir, lembrar, e quem nunca ouviu, que ouça, né? Então vamos lá. Em 1 Coríntios, capítulo 7, resposta a perguntas acerca do casamento. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas, por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Olha que interessante isso. Aqui em Coríntios está bem claro que nem o homem nem a mulher pode tocar no outro sem o consentimento, nem a mulher com o homem e nem o homem com a mulher. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Continuando a nossa leitura, aqui no capítulo 7, versículo 4 a 5, o comportamento sexual normal é resumido pelo apóstolo como uma intimidade em que os corpos do marido e da esposa pertencem um ao outro. A expressão ter poder sobre se aplica igualmente a ambos, tá? Então não está falando só do homem ter poder sobre a mulher também tem poder sobre o homem, ter poder sobre ambos, e conota exclusivamente. Além disso, nenhum dos dois deve recusar os direitos conjugais do outro, exceto por um propósito espiritual e somente com mútuo consentimento e por algum tempo. Mútuo quer dizer consentimento seu e do seu marido, ou seu e da sua esposa. Paulo devia estar se referindo a pessoas que estavam tentando praticar o celibato dentro do casamento, sob o pretexto de superioridade espiritual. Contudo,
Paulo também deixa clara a importância da intimidade física no casamento, ao falar firmemente defraudar, significando não cumprir um determinado dever, sobre a abstinência sexual dentro dele. Ok? Continuando aqui, no capítulo 7, versículo 8, ele fala do casamento, que é uma instituição temporária e, portanto, não perdurará pela eternidade. Olha só, Paulo fala que o casamento é uma instituição temporária e não perdurará pela eternidade. Ser casado não tem maior valor que ser solteiro. Muito interessante, mas é simplesmente um retrato do relacionamento maior que existe entre Jesus e o cristão. Aqueles que são chamados a permanecer solteiros pela causa do Evangelho ocupam uma posição única, sem ser distraídos pelas realidades diárias de um relacionamento conjugal humano, para se concentrar mais integralmente no relacionamento eterno simbolizado pelo casamento, ok? E para o qual somos todos finalmente chamados, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui no versículo 10. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Só fazendo um adendo aqui, gente, o que Paulo escreveu aqui foi há muitos anos atrás. Hoje, no casamento, nós temos a questão de vícios como bebidas alcoólicas, fumo, drogas, entre outras coisas, poligamia, prostituição, e estas coisas são difíceis de fazer com que uma mulher ou um homem continue casado com o seu cônjuge. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado para a mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos. Olha que interessante isso. Mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está, isso é muito sério, gente, não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Deus chamou-nos para a paz. Porque donde sabes, ó mulher, se salvará teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas, cada um como o Senhor o chamou, cada um ande como Deus lhe repartiu. É alguém chamado
estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada. E a incircuncisão, nada. Mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Ok? Cada um fique na vocação em que foi chamado. Isso é muito importante. As pessoas têm mania, gente, de querer que o outro siga uma religião que ele não gosta. Não é que ele não quer seguir a Deus, ele quer seguir a Deus, mas cada um tem uma maneira, cada um gosta de uma igreja, de um templo, de uma casa de orações que fazem as orações a Jesus de forma diferente. Temos que respeitar isso. Isso é muito, 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 muito importante. Amei ler isso aqui. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado, sendo livre, servo é de Cristo. Muito bonito isso. Então, agora eu vou explicar para vocês aqui, no capítulo 7, versículo 9, abraçar-se. Tem duas interpretações primárias, como referências ao fogo do julgamento, o qual pode ocorrer em consequência do pecado sexual, ou como metáfora de paixões fora do casamento. A última interpretação parece mais apropriada, já que a ênfase está no domínio próprio e Paulo está aqui se dirigindo aos cristãos. No 7:14 a 16, nesse exemplo, 2 incrédulos eram casados, certo? E um deles se converteu. A ênfase é redentora, apesar de ser difícil interpretar a passagem em si. Alguns consideram santificado como uma referência à legitimidade do casamento. Outros consideram que o interesse do apóstolo estava no impacto moral e espiritual que o cristão exerce sobre seu cônjuge incrédulo e os filhos do casal. A segunda interpretação, ao parecer mais correta, não ao sugerir que a salvação chega a todos através do cristão, mas que a vida santificada de um cristão pode ser um canal das bênçãos de Deus para todos na casa. A característica redentora é que o cônjuge incrédulo seria finalmente ganho para Cristo, né? Então, é isso que se pretende, né? Então, vamos ver. O capítulo 7 é muito longo, nós vamos continuar numa próxima leitura, porque agora eu vou também introduzir as leituras de Allan Kardec, que são maravilhosas, todas dentro do conteúdo que Jesus deixou aqui na Terra para nós, ok? Então eu vou parar por aqui e retomamos amanhã neste mesmo horário, ok?
Eu também hoje tive um dia atribulado, tive uns sonhos muito difíceis, então vamos retomar os nossos estudos amanhã, tá? Aí eu vou falar de outros assuntos bem legais também, maravilhosos, porque olha, o legado que Jesus deixou aqui na Terra é fantástico. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. Glória a Deus.